Olá, neste vídeo nós vamos conversar sobre caridade, um exercício espiritual. E caridade está contido esse estudo no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para falarmos sobre caridade, a primeira coisa que nós vamos lembrar, e sobre exercício espiritual, a primeira coisa que nós vamos lembrar é que nós estamos em constante evolução e num progresso lento, progressivo, né? Um movimento lento, progressivo, contínuo. E lá em A Gênese, Kardec já nos dizia que eram chegados os tempos em que, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se dariam para a regeneração da humanidade. Então, lá na época do lançamento de A Gênese, não é? Muito bem. Quando nós pensamos que àquela época nós estávamos ainda no planeta de provas e expiações, né? Nós vamos nos lembrar que nós estávamos numa fase em que, desculpem, aqui eu vou voltar essa imagem, tá? Nós estávamos numa fase da humanidade em que o elemento de fixação, o elemento de aprendizagem de nós, seres humanos, era o sofrimento, a dor, infelizmente. Então, aquilo que não doesse em nós não nos traria, não nos trazia e não nos traria um movimento, uma saída da nossa zona de conforto e de progresso, de crescimento. Mas nós estamos numa fase de transição planetária já há bastante tempo, não é? E esta fase ela é marcada no planeta de regeneração por um outro elemento de fixação, já que entende-se que nós estamos passando de série, não é? Mudando de série para uma série mais adiantada, e que, portanto, novos conhecimentos e novas atitudes são exigidas daquelas pessoas, daquela raça que habita aquele planeta. Então, nós, da humanidade, precisamos agora, no planeta de regeneração, vivenciarmos, aprendermos concretamente o exercício da caridade. Então, o elemento que nos trará o crescimento, a evolução, já não será mais dor e sofrimento, e sim a vivência da caridade. E qual será a avaliação ou a prova, né? A avaliação é uma prova, um teste, que será aplicado para saber se nós teríamos condições de passarmos de série ou não, de evoluirmos no planeta ou não, de nos mantermos aqui nesta casa que nos acolhe ou não, já não seria mais a demonstração da consciência do amor, consciência somente, que era na época em que estávamos no planeta de prova e expiação. Hoje já não é suficiente a demonstração apenas de consciência. Hoje exige-se daqui para frente, vem sendo exigido, e ainda será daqui para frente a demonstração de resultados, ou seja, de atitudes. Então, para que a gente possa entrar no estudo da caridade, é importante que a gente se lembre isso, né? Que a caridade é o elemento fixador dos seres humanos que permanecem e permanecerão no planeta de regeneração. Então, naquela época, aqueles mestres da lei, os doutores da lei, sempre muito capciosos, muito astutos, querendo trazer para Jesus uma condição de desafio, de cair em contradição, perguntaram a ele, não é? A Jesus. Então, mestre, em cima de tudo aquilo que você tem nos falado, o que seria preciso para que eu seja salvo? Quando ele pergunta isso, ele
não está perguntando sobre a salvação do seu corpo, da sua vida material, mas sim do seu espírito. Então, o que é preciso para que o meu espírito seja salvo? O que é preciso para que o meu espírito encontre a vida eterna? O que é preciso para que o meu espírito viva as bem-aventuranças? E aí, Jesus, muito sabiamente, como sempre, lhe responde: o que está escrito na lei que professas? O que está escrito nos livros que tendes e que lês? E aí lhe responde, amará ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, essa foi a resposta que foi dada a Jesus. E nós perguntamos, então, em cima desta resposta, o primeiro aprendizado que nós precisamos ter. O primeiro aprendizado e o primeiro entendimento é que, sim, o amor é o maior mandamento que nós precisamos vivenciar e desenvolver em nós. Então, a lei maior da vida é a vivência do amor. Amor a Deus e, consequentemente, amor a tudo que foi criado por Deus, ou seja, tudo que está incluído no universo. Então, amor significa respeito, cuidado, louvor, gratidão, tudo aquilo que nós precisamos ter de positivo em relação a toda a criação divina, tanto do reino mineral quanto do reino vegetal, do reino animal e, consequentemente, obviamente, do reino hominal. Então, o amor, a vivência do amor, é o mandamento mais nobre e a lei maior da nossa vida. E esse amor, ele é, então, de essência divina. E ele está contido e incluído em todos nós, que fomos criados por Deus. Por quê? Porque somos frutos desta centelha do fogo sagrado, do amor divino. Então, todos nós encerramos em nós o sentimento do amor na nossa essência. Mesmo aqueles que nós, às vezes, desacreditamos, né? Nós falamos, não é possível que essa pessoa tenha amor dentro dela. Essa pessoa é má demais, essa pessoa, ela pratica muitas atitudes do mal, ela prejudica, ela destrói, ela fere, enfim, mesmo estes, eles vão devotar amor e um sentimento amoroso a alguém, a uma pessoa, a um objeto, a um animal, mas todos nós somos dotados, sim, do fogo sagrado, da centelha do amor divino. E, passo a passo, na nossa evolução moral, no nosso entendimento ético, no desenvolvimento das nossas virtudes, nós vamos fortalecendo o sentimento de amor e vamos colocando em prática, vivenciando este sentimento. Então, em Mateus, capítulo 7, versículo 12, está lá, assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se você deseja ser cuidado, respeitado, amado, protegido, auxiliado nas suas dificuldades, compreendido nos seus pontos frágeis, naquilo que você ainda não consegue fazer, faça o mesmo com aquele que está ao seu lado. Faça o mesmo com aquele que está dividindo com você, conosco, a experiência reencarnatória, mesmo que não esteja dentro do nosso lar, do nosso trabalho, ou que não seja tão próximo quanto nós imaginamos ou vivenciamos ali naquela situação. Então, o nosso próximo são todos da humanidade, não é? O nosso próximo é toda e qualquer criatura humana, né? E aí John Stott ele nos fala que amor substantivo é muito abstrato, o que eu sinto parece que a gente não consegue pegar, porque não é, o sentimento não é concreto, né? O sentimento é abstrato, eu não consigo definir,
para o outro, o quanto é o meu amor, de que tamanho é, qual é a intensidade dele, quão profundo ele é. Eu não consigo definir em palavras, mas eu consigo defini-lo quando? Quando eu transformo o sentimento amor no verbo amar, porque aí verbo é ação, verbo é concreto, verbo é atitude. Então, amor, amar, é mais serviço, é mais ação, é mais atitude do que sentimento. E aí nós vamos voltar naquele primeiro quadro em que nós somos convidados no nosso teste final, nas nossas provas para verem o que que nós aprendemos da série que estamos vivendo. Nós somos convidados a quê? A demonstrar resultados, ou seja, ações, atitudes concretas que foram realizadas em nome do nosso amor. E aí nós vamos perguntar: como servir então? Como colocar em prática o amor? Como transformar o meu amor em atitudes? E aí nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6º, versículo 31, o, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ter essa atitude? Essa atitude é tratando todos os homens como nós gostaríamos de sermos tratados. Então, essa é a lei, essa é a regra, né? Como que eu vou servir? Como que eu vou demonstrar a minha atitude de amor? Eu vou servir fazendo ao outro o que eu gostaria que ele fizesse. Para mim, tratando o outro como eu gostaria de ser tratado e partindo das necessidades do meu próximo, indo de encontro às suas necessidades mais íntimas, de um relacionamento com Deus. Então, assim, quando eu falo, eu vou ajudar, eu vou servir, mas eu só ajudo se essa pessoa entender que ela tem que pegar a minha ajuda e fazer desta maneira, gastar dessa forma, construir daquela forma que eu acho melhor, usar da maneira como eu estou determinando que o meu auxílio seja usado, que nós fazemos isso todos os dias. Eu vou te ajudar, hein? Mas olha lá o que que você vai fazer com o que eu estou te ajudando. Faz favor de não fazer bobagem, porque isso aí está me trazendo um trabalho, um transtorno, e aí eu só posso fazer o que você me pedir se você, ou se, o que você precisa, se você entender que é dessa forma que funciona. Não, não é assim. Na verdade, cada um tem a sua própria necessidade, a sua necessidade específica, e nós, quando nos propomos a servir o nosso próximo, precisamos entender o lugar onde o próximo está. Que tipo de sentimento ele carrega dentro dele? Que tipo de experiências prévias ele possui? Não são as nossas. Ele não tem o mesmo olhar, ele não tem o mesmo entendimento, ele não tem as mesmas experiências do passado, ele não tem o mesmo sentimento que o nosso, porque cada um é único. Então, para que a gente auxilie o nosso próximo, nós precisamos estar, entre aspas, calçando o seu próprio sapato, né? Então eu falo aqui, quer saber o quanto dói? Calça o sapato do outro, você vai ver se pega no dedinho, se aquele calo está apertado. Então, nós só podemos auxiliar quando nós entendemos a necessidade do próximo. Se a gente ver esta imagem que está aqui na nossa tela, de que adianta eu trazer para esses irmãos que estão morando na calçada, sem o celular, sem o conforto de uma energia elétrica, um fogão, uma panela, etc. De que adianta eu trazer 1 quilo de arroz cru, por exemplo? Eles não têm aonde cozinhar. E aí eu falo, mas eu só posso ajudar dessa maneira. Então, eu não estou ajudando, eu estou trazendo um problema, porque ele não tem onde cozinhar aquele arroz e ele vai comer arroz cru. Então, eu não vou dar 1 quilo de arroz, eu vou dar um sanduíche, eu vou dar um leite quente, eu vou dar uma sopa. Se eu estou levando uma sopa, eu preciso levar uma colher descartável, eu preciso levar uma forma que essa pessoa tenha de consumir aquilo que eu estou levando. Então, são exemplos simples para a gente ver
que o servir nem sempre é tão complexo quanto a gente imagina, mas ele se torna complexo porque nós somos ainda muito cegos socialmente. E aí é isso, como que eu posso fazer o bem se eu continuo com os meus olhos fechados para o sofrimento do meu irmão, para a opressão que ele vive, alienação total social e, eh, e, e de todo o entendimento. Não é o meu próximo que está alienado, sou eu. Quando eu fecho os olhos para tudo que está ao meu redor. Então, o alienado sou eu. Quando eu não vejo o sofrimento do meu irmão, quando eu não vejo a necessidade do meu irmão no dia a dia, quando eu não entendo a sua fome, o seu frio, o seu cansaço, a sua dor, quando eu não consigo enxergar o limite do outro, a fragilidade que o outro está passando naquele momento, em função de todos os acontecimentos que estão na sua vida, naquele instante, não é? E eu costumo dizer que a gente costuma falar que o necessitado é só aquele que tem menos do que a gente, menos economicamente, menos socialmente, menos em termos de amor. Não, gente. Muitas vezes, aquele que tem muito mais, uma condição socioeconômica muito superior, ele sofre profundamente mais do que aquele que não tem, em alguns momentos da sua vida. Ele sofre e sofre na solidão, porque todos que olham falam, não é possível que essa pessoa que tem todo esse poder, toda essa condição econômica, tenha algum problema. Sim, tem, porque todos nós que estamos no planeta que vivemos, possuímos momentos de dor e sofrimento e necessitamos do olhar amoroso e da presença amorosa e do entendimento amoroso do nosso irmão. Quando acontecem calamidades gerais ao nosso redor, no nosso planeta, todos nós vemos aquilo que acontece. Por exemplo, as torres gêmeas, por exemplo, o tsunami, por exemplo, quando Brumadinho teve aquele problema, Mariana, né? Quando a Serra de Petrópolis vem abaixo e desmorona e soterra tantas pessoas em Teresópolis, Petrópolis. Então, as calamidades grandiosas, elas são descobertas, ou seja, todos nós tomamos conhecimento e todos nós nos emocionamos e todos nós nos mobilizamos para auxiliar aqueles que entendemos que estão na dor e no sofrimento naquele momento. Então, enviamos roupa, enviamos colchonete, enviamos água, enviamos produtos de limpeza, enviamos preces, enviamos brinquedos para as crianças, enfim, tudo, medicamentos, não é? Alimentos. Então, toda a população se mobiliza em função das grandes calamidades, não é verdade? E aí a caridade se manifesta. Por quê? Porque são situações que gritam para a humanidade socorro, e não há como nós nos fazermos de desatentos, de pessoas que não têm a percepção do todo, porque aquilo choca a todos nós, não é? Mas e as calamidades particulares? Aquelas que acontecem de uma forma oculta, aquelas que estão do nosso lado e que nós não percebemos. Muitas vezes, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, no lar de um amigo, de um vizinho, dentro da nossa casa, com nossos filhos, com nosso marido, a nossa esposa, o nosso companheiro, nós, então, muitas vezes, não percebemos o que se passa. Não temos a mínima noção das calamidades particulares. Às vezes, vemos alguém abatido, emagrecido, com um olhar sofrido, com a cara de quem chorou, não é? Os olhos inchados, o nariz avermelhado, e a gente simplesmente fala assim, essa pessoa vive meio chorosa, que coisa chata, gente. Mas a gente sequer pergunta, se aproxima e fala, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Ou então, se você imagina o que está acontecendo, quantas vezes a gente dá um abraço naquela pessoa
mudo, um abraço mudo, sem falarmos nada, mas simplesmente demonstrando a nossa solidariedade, a nossa compaixão, a nossa caridade, não é? Então, essas calamidades particulares, elas só são vistas, visíveis, descobertas pela generosidade daquele que observa o seu próximo, não é? Porque elas não são calamidades ou acontecimentos que chocam a todos, que aparecem de uma forma alarmante para todos. Elas acontecem no silêncio, na intimidade dos lares, na intimidade das pessoas. E somente a alma generosa, o olhar compassivo, é que é capaz de percebê-las, não é? Então, Madre Teresa, assim como o slide, a figura anterior, ela nos lembra que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Porque muitas vezes nós recitamos todo o Evangelho, nós sabemos todos os salmos, nós sabemos todas as profecias, nós temos uma palavra fácil e fluida para cada situação que se apresenta à nossa frente, mas acaba aí, acaba aí. Nós não somos capazes de arregaçarmos as mangas e de agirmos em nome daquilo, da fé que professamos, do entendimento de Deus que já possuímos em nós, não é? Então, Paulo de Tarso vai nos lembrar que a caridade é o amor em ação. A caridade é a atitude de amor, ou seja, é o verbo amar. A caridade não é só o sentimento do amor. A caridade é a ação amorosa. É quando nós saímos de nós mesmos em busca da dor do outro, em busca do alívio das necessidades do outro e das dores e sofrimentos que assolam os nossos semelhantes. Isso é caridade. A caridade pode ser material e moral. Ambas são importantes, ambas são necessárias, não é? Tem gente que acredita que somente a doação material é suficiente. E aí, muitas vezes, fala assim, olha, eu nesse mês não posso dar nada, eu estou apertada, surgiu um imprevisto, ou eu estou desempregado, então eu não posso ajudar. Mas não, gente, a caridade é não só a doação material, que é extremamente importante para as nossas obras de caridade, para aqueles que têm menos condição de sobrevivência do que nós, para aqueles que têm a família ali passando aperto, porque o salário é muito pequeno, são muitas crianças, são muitas pessoas, tem alguém doente, aquele chefe de família está adoentado, está internado, e nós precisamos, sim, auxiliar materialmente com as nossas doações, na medida do nosso possível, como foi o óbolo da viúva. Se eu não tenho tantas moedas quanto os fariseus, pelo menos que eu doe o pequeno óbolo, a pequena doação que eu possa doar. Mas, além disso, que eu possa entender que não é só a doação dos bens materiais que confortam. Eu preciso entender que a caridade moral, ela se apresenta muito mais simples de ser realizada, mas infelizmente mais difícil de encontrarmos. Então, a caridade material é a caridade beneficente. É aquele chá beneficente que eu faço, o almoço beneficente que eu faço, é a doação da roupa, do calçado, da cesta básica, do dinheiro, né, do dízimo e de tantas outras formas que nós temos de ajudar materialmente aos trabalhos de alívio do sofrimento e das necessidades do nosso irmão. E a caridade moral é a caridade benevolente. Essa caridade, ela é mais simples de ser feita, por quê? Porque ela não custa nada de material.
Eu vou dar com a benevolência, com a minha caridade moral, o meu tempo. Eu vou dar o meu entendimento, eu vou dar o meu silêncio, eu vou dar o meu perdão, eu vou dar o meu sorriso, eu vou dar a minha palavra de estímulo, eu vou dar o meu abraço, eu vou dar a minha solidariedade, a minha presença, minha presença. Eu me lembro, numa situação de luto da minha família, no desencarne de um sobrinho muito jovem, que pessoas me encontravam na rua e falavam assim: eu não tive coragem de ir lá, porque eu não sabia o que eu ia falar com a sua irmã e com vocês. Então, gente, não precisa falar. Vá, dê sua presença, o seu olhar, o seu silêncio, o seu abraço, e está tudo bem. Então, isso é mais simples, mas é mais difícil. Por quê? Porque exige tolerância, exige indulgência, exige humildade, exige abnegação, abrir mão do meu eu, abrir mão da minha zona de conforto, da minha dificuldade de falar algo, de estar presente, porque é desconfortável para mim vivenciar aquele momento de dor, então eu prefiro não ir, para a gente refletir, né? E como que a gente pode fazer a caridade? De duas formas. Uma caridade ostentosa e uma caridade modesta. A caridade ostentosa é aquela da falsa modéstia, é a caridade dos fariseus, né? Então, a gente deixa transparecer o benefício, a gente faz um alarde do nosso auxílio. Nossa, eu fui lá, gente, vocês não acreditam, a pessoa estava numa situação de penúria, que dó, que, que sofrimento. E aí eu cheguei e levei logo isso, levei aquilo, liguei para o fulano, consegui um carro para remover aquela pessoa que estava doente, olha, e aí a gente joga, né, na mídia social, e a gente enche a boca para dizer os feitos que nós realizamos em nome de uma falsa modéstia. Então, quando a gente faz o bem, ostentosamente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos valorizando a vida presente. Eu quero o quê, gente? Eu quero ser notado, eu quero ser famoso, eu quero ser admirado. Nossa, como ela é boa, né? Olha que pessoa caridosa, que pessoa maravilhosa, olha o tanto de bem que ela faz para os outros. E, na verdade, qual é a recompensa que eu estou com o objetivo de receber? A recompensa do apoio dos homens, os aplausos. Na verdade, eu estou ali vaidosamente, orgulhosamente, desejando ser reconhecida pela sociedade onde estou inserida, né? Então, eu imponho o reconhecimento daquele a quem eu ajudo. E quando eu imponho o reconhecimento, eu vou te ajudar, mas olha lá o que você vai fazer, não vai me trazer problema, hein? Você está me devendo essa para o resto da sua vida, porque eu tive muito trabalho para te ajudar. Então, quando a gente faz isso, a gente faz pesar os benefícios que a gente está doando sobre quem os recebe. Eu vou te perdoar, mas eu vou te perdoar porque eu sou muito boa, porque fulano me pediu para te perdoar, porque por mim eu não te perdoaria. Mas eu estou aqui porque as pessoas me pediram muito e tal, e eu não quero viver com essa culpa, com esse peso. Mas não me faça a segunda vez, tá? Porque a segunda vez não vai passar barato, não. Então, olhem só, né? Quando eu faço isso, eu estou perdoando? Eu estou ajudando? Não, eu estou humilhando aquele que precisa. Eu não estou estendendo a mão, eu estou estendendo uma mão e tirando uma outra, não é? Então, isso é humilhar o necessitado, é exaltar o preço e o peso do meu sacrifício, para que aquela pessoa seja eternamente devedora da minha caridade, que não é uma caridade, que não é uma solidariedade, que não é misericórdia, que não é compaixão. Né? Então, qual é a consequência? Quando eu faço isso, eu muitas vezes não recebo nem o carinho da espiritualidade e nem o reconhecimento das pessoas a quem eu ajudei ou aquelas que estão ao redor. Por quê?
porque é humilhante. Então, quem vê fala assim, gente, que isso, que coisa horrorosa. Não devia ter ajudado, não devia ter feito, não devia ter ido. Por que que foi? Se foi reclamando tanto, se voltou xingando tanto, porque foi, não devia ter ido, não era obrigada, não é isso que a gente vive no dia a dia? Já a modéstia real, gente, o que que acontece? A modéstia real, ela oculta o gesto realizado. Então, quando a pessoa é como a viúva que doou no gasofilácio o seu óbolo, ela se abstém de falar daquilo. Ela faz no momento em que ela se vê passando por alguém e vê que alguém está em necessidade, ela para, oferece ajuda, ela para, oferece uma palavra de estímulo, ela entra numa lanchonete, compra um lanche e entrega para aquela pessoa. Enfim, como Jesus, quando curou, desculpem, o leproso, ele cura o leproso e fala, o leproso é emocionadíssimo, e ele fala, não fale disto com ninguém, apenas se apresente no templo para que você possa ser reinserido na sociedade. E é isso. Então, que nós não façamos alarde do bem que realizamos em função do sofrimento e da necessidade do nosso irmão. Então, quando nós fazemos o bem modestamente, nós valorizamos a nossa vida futura, porque isso sai do nosso coração para o outro coração. Nós vamos receber a recompensa de quem? A recompensa divina. Porque os espíritos que nos instruem, que nos orientam, que nos estimulam a fazermos o bem, a vivermos a atitude de amor, eles também se comprazem, eles também ficam iluminados, eles também ficam felizes de ver que nós somos capazes de sairmos da nossa zona de conforto, do nosso próprio bem-estar, em direção ao do nosso próximo. Então, a beneficência é o quê? É a caridade sem ostentação, não é? E a caridade sem ostentação, ela tem dois méritos. O mérito material, porque ela vai ajudar aquele que necessita do alimento, do medicamento, do apoio, da ajuda material e concreta para aquele momento que ele está vivendo. A sua casa desabou, eu vou lá e ajudo a tirar os entulhos, eu ajudo a tirar o barro, eu ajudo a pegar uma criança para olhar enquanto outras pessoas estão fazendo aquela faxina, estão procurando se tem alguém machucado. Enfim, isso é uma caridade material. E a caridade moral também, porque eu estou doando o meu tempo, o meu amor, o meu prazer em estar ali ao lado daqueles que necessitam. Então, a verdadeira caridade, ela inverte os papéis. Aquele que faz o bem, ele se sente mais feliz às vezes do que aquele que recebeu o bem. A gente sai com o coração cheio de amor. E aí, a gente consegue, dessa maneira, resgatar a suscetibilidade do nosso beneficiado, ou seja, não é humilhante. Aquela pessoa recebe com carinho o auxílio que chega. A gente é capaz de dar aquele auxílio material, por exemplo, transformando aquela ajuda, aquele dinheiro, numa prestação de serviço. Olha, você pode carregar essa bolsa de compra para mim? Você pode colocar no carro? Você pode me ajudar a empacotar? Você pode lavar o automóvel? Você pode me ajudar a plantar isso aqui? Você pode levar esse lixo ali para fora para mim? E aí você vai e dá aquele dinheiro que você, aquele prato de comida, ou seja, aquilo que você acha que deve, não é? Então, a gente disfarça o benefício e dispensa o reconhecimento ou a recompensa. Então, a nossa mão esquerda não deve saber o que dá à direita. Que a gente possa doar simplesmente porque o nosso amor está em movimento, tá? E a caridade, ela não se compra, ela não se transfere de um para o outro. Não, a gente vai construindo no nosso íntimo. Por isso é o exercício do espírito, é o amor em movimento, em que a gente constrói pouco a pouco no nosso íntimo a nossa capacidade de sairmos de nós em direção ao próximo. Caridade, então, é uma doação efetiva, que deve ser desinteressada, que deve ser espontânea,
que pensa nos outros, nas dificuldades do outro, no auxílio ao nosso próximo. Eu gosto muito de dar esse exemplo de um conhecido, querido, que eu aprendo muito com as pessoas com quem eu convivo, e elas nunca imaginam o quanto me ensinam. E ele me disse um dia o seguinte: eu perdi um primo, e outros primos me perguntaram se eu ia participar da vaquinha de mandar uma coroa de flores. Não que as coroas de flores não sejam importantes. E eu falei, não, eu não vou mandar. Mas como não vai mandar? E aí ele falou, não. Primeiro, enquanto ele esteve adoentado, eu procurei sempre visitar, telefonar, estar presente de alguma maneira. E agora que ele partiu, ele desencarnou, a forma que eu tenho de estar presente e auxiliar é a forma que eu sei que vai deixar o espírito dele mais tranquilo. Eu vou lá, na sua casa, no seu lar, e vou levar um lanche para as suas crianças, e vou ver o que a viúva precisa, o que aquelas crianças estão passando, e o que eu posso fazer para diminuir este momento em que aquele pai que levava o sustento está ausente, não é? Então, para a gente poder refletir. Então, a caridade, ela é contagiante, porque quando a gente realiza atos de amor, e mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja de uma forma discreta, sempre vai ter um olhar que está observando à distância, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa e que não perceba que tem alguém observando. E essa pessoa vai se sentir estimulada a realizar algum ato de bondade quando tiver a oportunidade. Então, a caridade, ela abrange sempre as nossas relações com os nossos semelhantes, seja quem for em que posição essa pessoa estiver, né? Então, que nós possamos ser o bom samaritano, que não perguntou para o homem caído na estrada e ferido quem ele era, qual a sua raça, se ele era nobre ou não, quem que fez isso com ele, de qual família ele pertencia, a qual família ele pertencia, qual o seu trabalho. Ele simplesmente parou e doou, porque nós sempre podemos doar amor, respeito, compreensão e calor humano, não é? Então, como exemplo, né, de infortúnios que nós podemos fazer algo, as pessoas que estão adoentadas, não é? Que estão ali num momento de fragilidade, as mães que passam dificuldades em manter os seus filhos, ou porque estão doentes, ou porque são mães sozinhas, ou porque seu companheiro está numa condição em que perdeu o emprego, está internado, está no momento num presídio, nós não sabemos, não é? A tristeza daquela criança que mora nas ruas, abandonada, ou aquele que possui um vício, uma adição, e nós estamos sempre julgando e condenando. Então, essas pessoas que estão doentes, por que a gente não dá uma atenção? Por que a gente não telefona? Por que a gente não faz uma visita, leva um bolo, toma um café, conversa um pouquinho, demonstra a nossa solidariedade? Para aquela mãe que não tem como alimentar seus filhos, que nós possamos levar uma cooperação eficiente, uma cesta básica, de uma forma discreta, de repente, tocar a campainha num dia à tarde, falar, nossa, vim aqui, estava com uma saudade, vim fazer um lanche. Então, eu trouxe aqui um bolinho, uns pães e um suco, e vamos colocar à mesa, que nós vamos fazer aqui um lanchinho. Para aquela criança que é abandonada, que nós possamos dar-lhe o olhar de afeto, o sorriso, o conselho, a frase estimulante, que nós possamos mostrar a ela que ela é digna, que ela é tão filha de Deus quanto nós, não é? E para aqueles que sofrem dos vícios, que ao invés de nós julgarmos e condenarmos, que nós possamos dar compreensão, auxiliar nos tratamentos necessários e da forma mais correta possível, orientados por profissionais que estão habilitados, que nós possamos auxiliá-los, compreendê-los na sua doença,
porque é uma doença muito triste, né? Então, que nós possamos fazer ao próximo o que gostaríamos que eles nos fizessem. Essa é a regra. Como que eu posso servir? Como que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Que eu faça ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim na situação em que ele está, se fosse eu, né? Então, até onde nós estamos dispostos a servir e demonstrar ativamente que amamos o nosso irmão, o nosso próximo, não é? E a quem nós entendemos ser o nosso próximo? Não é verdade? É só a minha família? É só o meu amigo? É só aquele que tem uma relação direta comigo? Não, o nosso próximo é aquele que está mais próximo, conhecido ou não, do meu sangue ou não, da minha área de conhecimento ou não, que está necessitado naquele instante, não é? Então, meus irmãos, a compaixão, ela não depende da hora, nem do lugar, nem da pessoa que precisa da minha presença, nem da conveniência da situação. Mas isso é hora de me ligar, gente? Isso é hora de pedir, gente? Ah, isso não é hora. Não, a compaixão não depende. Depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade do outro, de quem é capaz de fazer o exercício de se colocar no lugar do outro e sentir em si a dor que o outro sente. Então, como diz Chico, não é para nós, o nosso saudoso e querido Chico, a caridade é sim um exercício espiritual. Esse exercício que quem pratica coloca em movimento as forças da alma. Então, praticar o bem é viver em atitude de amor, como diz Bezerra de Menezes, não é? Então, viver em atitude de amor é viver em caridade. É o que nós precisamos fazer, porque são chegados os tempos da regeneração, em que a vivência da caridade e a demonstração dos resultados das nossas ações são as aquisições espirituais que são esperadas de cada um de nós. E fora da caridade não há salvação, como o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a nos lembrarmos. O exercício da caridade, então, faz com que, passo a passo, progressivamente, colocando o nosso amor em movimento, nós possamos diminuir progressivamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo e que possamos fortalecer a nossa humildade e a nossa fraternidade. Portanto, a caridade é um exercício espiritual e que nós possamos dar sempre o nosso primeiro passo, porque Jesus estará ao nosso lado na nossa caminhada. E ele diz: venha a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ele nos dá uma determinação. Venha você a mim, que eu estou aqui, esperando para te ajudar. A atitude nossa, a atitude, a ação de ir, a ação de contribuir, a ação de colaborar, a ação de fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós, é nossa. Primeiro nós. E que nós, então, possamos dar o nosso primeiro passo em direção ao nosso irmão. É com muito carinho que nós realizamos este estudo, e é com muito carinho que nós nos despedimos na data de hoje, desejando a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, e que Jesus esteja no lar de todos, trazendo paz, entendimento, colaboração, compaixão, amor em ação, amor em movimento, exercício espiritual para todos. Que assim seja, graças a Deus.